oferecer a ti, ó Deus da vida, com grande júbilo rezar, louvar, e a boa nova ao mundo anunciar. Meus irmãos, minhas irmãs, bom dia! Sexta-feira, dia 11 de julho, aqui iniciamos mais um Comunidade em Oração pela Rádio Nova Onda e também pelas redes sociais, pelas mídias sociais da nossa paróquia São Pedro de Baixo Guandu. Bem-vindos, sintam-se acolhidos aqui neste nosso pequeno momento, poucos minutos, para que a gente possa rezar, colocar a nossa vida, a vida de nossas famílias, os nossos sonhos, projetos, diante da graça de Deus. Hoje a igreja faz memória de São Bento Abade e aqui em nossa paróquia, no Laje, nós temos uma comunidade dedicada a este homem de Deus. Queremos aqui entrar em comunhão com esta nossa comunidade e também com tantas outras comunidades espalhadas pelo mundo inteiro que dedicam de modo especial a São Bento, dedicadas de modo especial a São Bento. E no dia de hoje nos alegramos com a Ana Carla Santos, com a Vogmar Barbosa, a Camila Vieira, o Vinícius Aguiar, a Nina Alice Coelho e a Ana Cláudia Gomes, que fazem aniversário. Deixo aqui o meu abraço, meu carinho a cada um de vocês e que a bondade de Deus continue zelando, cuidando de suas vidas, da vida de suas famílias. Vamos iniciar então este nosso momento em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. As informações sobre a vida de Bento nos foram transmitidas pelo seu biógrafo e contemporâneo, Papa São Gregório Magno. No livro que enaltece o seu exemplo de santidade de vida, ele não registrou as datas de nascimento e morte. Assim, apenas recebemos da tradição cristã o relato de que Bento viveu entre os anos de 480 e 547. Bento nasceu na cidade de Nórcia, província de Perúgia, na Itália. Pertencia à influente e nobre família Anícia e tinha uma irmã gêmea chamada Escolástica, também fundadora e santa da igreja. Era ainda muito jovem quando foi enviado a Roma para aprender retórica e filosofia. No entanto, decepcionado com a vida mundana e superficial da cidade eterna, retirou-se para Enfide, hoje chamada de Afile. Levando uma vida ascética e reclusa, passou a se dedicar ao estudo da Bíblia e do cristianismo. Ainda não satisfeito, aos 20 anos, isolou-se numa gruta do Monte Subiaco, sob a orientação espiritual de um velho monge da região chamado Romano. Assim viveu por 3 anos, na oração e na penitência, estudando muito. Depois, agregou-se aos monges de Vicovaro, que logo o elegeram seu prior. Mas a disciplina exigida por Bento era tão rígida que esses monges indolentes tentaram envenená-lo. Segundo seu biógrafo, ele teria escapado porque, ao benzer o cálice que lhe fora oferecido, o mesmo se partiu em pedaços. Bento abandonou então o convento e, na companhia de mais alguns jovens, entre eles Plácido e Mauro, emigrou para Nápoles. Lá, no sopé do Monte Cassino, onde antes fora um templo pagão, construiu seu primeiro mosteiro. Era fechado dos 4 lados, como uma fortaleza, e aberto no alto, como uma grande vasilha que recebia a luz do céu. O símbolo e emblema que escolheu foram a cruz e o arado, que passaram a ser exemplo de vida católica dali em diante. As regras rígidas não poderiam ser mais simples. Ora e trabalha. Acrescentando-se a esse lema, leia, pois para Bento a leitura devia ter um espaço especial na vida do monge, principalmente das sagradas Escrituras. Desse modo, estabelecia-se o ritmo da vida monástica, o justo equilíbrio do corpo, da alma e do espírito para manter o ser humano em comunhão com Deus. Ainda registrou que o monge não deve ser não soberbo, não violento, não comilão, não dorminhoco, não preguiçoso, não detrator, não murmurador. A oração e o trabalho seriam um caminho para edificar espiritual e materialmente a nova sociedade sobre as ruínas do Império Romano que acabara definitivamente. Nesse período tão crítico para o continente europeu, este monge tão simples e por isso tão inspirado propôs um novo modelo de homem,
aquele que vive em completa união com Deus, através do seu próprio trabalho, fabricando os próprios instrumentos para lavrar a terra. A partir de Bento, criou-se uma rede monástica que possibilitou o renascimento da Europa. Celebrado pela Igreja no dia 11 de julho, ele teria profetizado a morte de sua irmã e a própria. São Bento não foi o fundador do monaquismo cristão, que já existia havia 3 séculos no Oriente, mas merece o título de pai do monaquismo ocidental, que ali só se estabeleceu graças às regras que ele elaborou para os seus monges, hoje chamados beneditinos. Além disso, São Bento foi declarado patrono principal de toda a Europa pelo Papa Paulo VI em 1964, também com justa razão. Bom saber que a bondade do Senhor sempre nos concede homens e mulheres capazes de dar resposta a seu tempo. Um tempo certamente de muitos desafios e, como a própria biografia de São Bento nos traz, um tempo de uma mundaneidade exagerada. Ali surge alguém que de fato dá uma orientação e um renascimento à sociedade. Que bom que Deus nunca cansa de chamar e de suscitar pessoas com palavras e atitudes tão acertadas em todos os tempos de sua igreja. E hoje, para a nossa reflexão, temos o Evangelho de Mateus, capítulo 10, versículos de 16 a 23. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Eis que eu vos envio como ovelhas no meio de lobos. Sede, portanto, prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Cuidado com os homens, porque eles vos entregarão aos tribunais e vos açoitarão nas suas sinagogas. Vós sereis levados diante de governadores e reis por minha causa, para dar testemunho diante deles e das nações. Quando vos entregarem, não fiqueis preocupados como falar ou o que dizer. Então, naquele momento, vos será indicado o que deveis dizer. Com efeito, não sereis vós que havereis de falar, mas sim o Espírito do vosso Pai é que falará através de vós. O irmão entregará à morte o próprio irmão, o pai entregará o filho, os filhos se levantarão contra seus pais e os matarão. Vós sereis odiados por todos por causa do meu nome, mas quem perseverar até o fim, esse será salvo. Quando vos perseguirem numa cidade, fugi para outra. Em verdade vos digo, vós não acabareis de percorrer as cidades de Israel antes que venha o Filho do Homem. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Se com o próprio Bento, os seus companheiros, os seus confrades, aqueles que estavam formando comunidade com ele, desejaram envenená-lo, significa dizer que não é somente nos aspectos externos, na rua, no caminho, que nós vamos encontrar dificuldades, não. Eu sempre digo assim que às vezes os maiores monstros, os maiores desafios que nós encontramos para a vivência comunitária, nós encontramos dentro da comunidade de fé. Às vezes é ali que se encontram os maiores desafios, até porque, infelizmente, essa incapacidade de lidar com o diferente, de saber dialogar, de saber refletir, de saber, assim, em questões práticas, que todos estamos no mesmo barco, traz um certo atrito, e aí eu diria que até mesmo uma competição. Só que Jesus destaca a missão dos seus discípulos aqui, e de um modo muito claro, fica evidente que a sorte do discípulo enviado em missão vai ser a mesma de seu mestre. Ser entregue, ser açoitado, ser acusado. E aí ele diz, de modo assim bem confortante, poderíamos dizer: não se preocupem com o que vocês vão falar, é o Espírito do Pai que falará através de vós. As palavras acertadas vêm de uma intimidade com Deus. Se nós esperarmos pelas nossas próprias capacidades, nós corremos um seríssimo risco de cairmos em contradição conosco mesmo. Mas quando o Senhor fala através de nós, nós vamos buscando palavras, vamos encontrando e anunciando palavras acertadas, e eu diria que até mesmo pela nossa própria conversão. Por muitas vezes aquilo que nós falamos, aquilo que nós fazemos, serve primeiramente para nós que estamos em constante missão. Só que uma coisa é clara diante desse anúncio evangélico:
não parar. Quando vos perseguirem numa cidade, fugir para outra. E aí tem uma coisa que eu acrescentaria talvez aqui, até mesmo com o sentido de humanidade. Pare se for preciso. Descanse se for preciso. Reflita a rota, reorganize a rota, mas não deixe de seguir. Parar não é uma opção. Descansar e ir adiante, eis a opção daquele que é enviado por Jesus. Por quê? Porque a mensagem ela é movimento. Ela não é um fechamento ou para cumprir minha missão, está tudo bem, não. Quanto mais a gente vai anunciando e adentrando diante de algumas realidades, mais nós vamos percebendo o quanto a palavra precisa ser levada. Então, no dia de hoje, a exemplo de São Bento, que também não parou, que também não se acomodou, mas que foi, seguiu e que deixou um exemplo de muita valia para a nossa igreja, ainda nos dias de hoje, penso que nós poderíamos olhar para este homem de Deus e buscarmos também, é claro, vivenciarmos esse movimento constante, deixando que o próprio Espírito nos guie e fale através de nós. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós, por intercessão de São Bento, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. E hoje às 19 horas, meus irmãos, eu me reúno com o Conselho da Comunidade Jesus Misericordioso, aqui do centro de nossa cidade, para lhe traçarmos algumas orientações, expectativas no dado que diz da nossa evangelização, tá bem? Desejo a você desde já um bom final de semana, um excelente dia e amanhã estaremos aqui com a graça de Deus. Até lá. Tua igreja, Senhor, que canta com alegria, esta que busca o amor, vivencia